Olá, boa tarde. Entender a língua falada pelos povos indígenas e fazer com que eles entendam a nossa não é tarefa fácil. De olho nessa atribuição, o Tribunal de Justiça do Amazonas e a Universidade do Estado vão criar um banco de profissionais intérpretes e peritos antropológicos. A ideia é facilitar o acesso dessa população à justiça. A iniciativa da Justiça Amazonense é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos demais. Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, mantém o afastamento de Paulo Dantas do cargo de governador de Alagoas. Supremo Tribunal Federal reafirma que Tribunal de Contas da União pode determinar bloqueio de bens de particulares. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral deve auxiliar Ministério Público no enfrentamento ao assédio eleitoral durante as eleições. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, manteve o afastamento de Paulo Dantas do cargo de governador de Alagoas. E quem tem mais informações ao vivo e traz para a gente agora é a repórter Carolina Chaves. Olá, Carol, muito boa tarde para você. Olá, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, negou o pedido do governo de Alagoas que pretendia suspender a decisão do Superior Tribunal de Justiça que na semana passada afastou Paulo Dantas do governo de Alagoas até o dia 31 de dezembro. O governo de Alagoas alegou que as medidas cautelares impostas pelo STJ violam os princípios da presunção de inocência, da ampla defesa, separação dos poderes, entre outros, prejudicando o interesse público e também a campanha eleitoral, já que Dantas concorre à reeleição ao governo do estado. Bom, Rafaela, ao negar o pedido, a ministra Rosa Weber entendeu que o pedido de suspensão de liminar não é o meio mais adequado para discutir a matéria penal e que também não seria possível suspender essas medidas cautelares para não colocar em risco o patrimônio público e a moralidade administrativa, já que, de acordo com a decisão do STJ, Dantas teria usado o cargo para cometer atos ilícitos. Paulo Dantas foi afastado do cargo porque, segundo denúncia do Ministério Público, ele fazia parte de um esquema que desviava salário de 93 servidores fantasmas da Assembleia Legislativa de Alagoas. Na investigação, Rafaela, são apurados os crimes de peculato e lavagem de dinheiro. É com você. Muito obrigada, Carol, pelas suas informações mais uma vez. Tchau, tchau. Em julgamento virtual, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal manteve decisão que negou direito de aposentadoria especial para juízes. Os detalhes da decisão agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. A Associação dos Juízes Federais do Brasil buscou no STF reconhecer para os magistrados brasileiros o direito à aposentadoria especial previsto na Constituição Federal para quem exerce atividade de risco. A primeira turma do Supremo rejeitou o pedido da AJUF por entender que os juízes se submetem às mesmas normas e regras gerais do regime próprio de previdência aplicáveis aos servidores públicos titulares de cargo efetivo. O ministro relator, Roberto Barroso, destacou que o exercício da magistratura não configura a atividade de risco a ponto de justificar a imposição de critérios diferenciados para a aposentadoria. Ele destacou que os juízes que atuam nas varas criminais, execução penal e com organizações criminosas enfrentam muitas vezes situações mais melindrosas. No entanto, há magistrados que durante toda a carreira atuam em áreas de pouco ou nenhum perigo, como, por exemplo, registros públicos, fazenda pública, falências e recuperações judiciais. Portanto, a atividade de risco não é uma característica da magistratura. Para a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, somente há direito à aposentadoria especial quando a periculosidade for inequivocamente inerente à função desempenhada, o que não ocorre no exercício das atividades desenvolvidas por juiz. O Supremo Tribunal Federal manteve decisão do Tribunal de Contas da União que bloqueou bens de uma sociedade pertencente ao grupo japonês Toyo Engineering.
Os ministros do Supremo reafirmaram que o Tribunal de Contas tem competência para adotar essas medidas quando houver necessidade de proteger o patrimônio público. O Tribunal de Contas da União bloqueou 653 milhões de reais em bens e ativos do projeto Plantas Industriais após constatar irregularidades em contrato para obras no complexo petroquímico do Rio de Janeiro. A sociedade, que pertence ao grupo japonês, entrou com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski citou jurisprudência da Corte para afirmar que os tribunais de contas têm competência para decretar indisponibilidade de bens em tomada de contas especiais, desde que a decisão seja fundamentada. Em relação à desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, o ministro Ricardo Lewandowski afirmou que, mesmo com poucos precedentes, o STF tem admitido ações nesse sentido quando há alegações de mau uso do dinheiro público. O ministro explicou que a medida é para impedir abusos e fraudes. No entanto, segundo o ministro, a decisão definitiva sobre os bens bloqueados caberá a um magistrado para resguardar os direitos e as garantias fundamentais dos cidadãos. Veja a seguir no próximo bloco. O Tribunal Superior Eleitoral deve auxiliar o Ministério Público no enfrentamento ao assédio eleitoral durante as eleições. Os detalhes daqui a pouco. Voltamos já. Os povos indígenas confiam no processo eleitoral, confiam nas urnas eletrônicas, que tem tido um processo transparente. É por isso que estão participando ativamente desse processo democrático. O Tribunal de Justiça do Amazonas e a Universidade Federal do Estado assinaram um acordo de cooperação técnica para criar bancos com profissionais que possam atuar como intérpretes das línguas dos povos indígenas. O objetivo é facilitar o acesso dessa população à justiça. A compreensão da língua falada por várias etnias indígenas não é uma tarefa fácil, inclusive nos processos judiciais, como explica a presidente da Comissão de Amparo e Defesa dos Direitos dos Povos Indígenas da UAB no Amazonas. Catucunaina, na minha língua indígena, significa como vai você? É importante que eu inicie a minha fala dessa forma para que quem me escuta compreenda a dificuldade que grande parte das populações indígenas no Brasil ainda enfrentam em escutar um idioma que não é o seu e se fazer entender nesse idioma. O estado do Amazonas tem 53 etnias que falam cerca de 40 línguas. O Judiciário do Amazonas precisou garantir o acesso dessa população à justiça. Para isso, o TJ e a Universidade Federal do Estado assinaram um acordo para criar um banco com profissionais intérpretes e peritos antropológicos para a tradução das línguas faladas pelas várias etnias nas audiências e processos. Os profissionais serão capacitados por entrevistadores forenses para mediarem a comunicação, que vai facilitar a compreensão da cultura dos povos tradicionais indígenas, assegurando os direitos dessa população. Que é um pequeno passo muito singelo, mas importantíssimo para que nós alcancemos, né, os nossos objetivos em prol das nossas lutas e que essas barreiras linguísticas elas sejam, de uma certa forma, minimizada. Com a ajuda dos profissionais da Universidade Federal do Amazonas, a perícia antropológica vai permitir o esclarecimento de fatos de acordo com os costumes e tradições de cada etnia, e cada caso será analisado dentro do contexto social da comunidade indígena. Este acordo permitirá levar aos jurisdicionados a justiça com mais eficiência, com mais qualidade, e se tratando dos indígenas, que são pessoas que precisam cada vez mais de toda essa interação e de toda essa troca de conhecimento. A universidade não vai a essas áreas para apenas ensinar, ela vai fundamentalmente para aprender.
Bom, e agora para a gente detalhar o assunto, eu converso ao vivo de forma remota com a juíza auxiliar da presidência do Tribunal de Justiça do Amazonas e a idealizadora desse projeto, Bárbara Nogueira. Olá, Bárbara, muito bom dia para você. Bom dia, porque Bárbara está falando do Amazonas e lá é 1 hora menos. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada. Bom, a gente acompanhou na reportagem muito bacana aqui a fala do reitor no finalzinho, que ele diz, olha, nós vamos ensinar e aprender também, né? Como é que surgiu a ideia da criação dessa parceria com a universidade? Bom, na verdade, a nossa situação no Amazonas e também em outros estados é bastante singular. Nós temos um grande número de jurisdicionados que pertencem a populações tradicionais e, no caso específico do Amazonas, nós temos um grande número de povos indígenas. Então, a título de exemplo, eu sou titular da comarca de Tabatinga. Na minha comarca, eu tenho um grande número de jurisdicionados que falam o idioma correspondente à sua etnia, que é ticuna. Nós temos também cocamas e canamaris, em menor quantidade. Nas proximidades, nós temos também a região do Vale do Javari, que também tem uma imensa diversidade étnica e, via de consequência, linguística. Temos também a comarca de São Gabriel da Cachoeira, que tem uma das maiores diversidades linguísticas e socioculturais do país. Então, como o judiciário pode não atender o jurisdicionado que ali reside e não se sente confortável, muitas vezes, falando português ou não domina o idioma português. Ele quer se fazer entender na sua língua materna e também quer ter a oportunidade de se expressar naquela língua. Então, é interessante que a gente observe que quando a pessoa vai até o Poder Judiciário, normalmente estão sendo tratadas questões complexas. O próprio rito, né, do Poder Judiciário é um rito um pouco mais complexo. Então, se a pessoa não tem o conhecimento daquele rito e aí não tem a oportunidade de compreender o que está sendo tratado ali na sua língua materna, fica mais difícil ainda. Né? A gente não pode falar em acesso à justiça, em acesso a uma justiça realmente eficaz, eficiente e justa, se essas peculiaridades não estiverem sendo levadas em consideração. Então, a partir disso, na gestão do atual presidente do tribunal, desembargador Flávio Pascarelli, surgiu essa ideia de colocar em prática o banco de intérpretes e peritos. Assim, nós vamos poder formalizar e profissionalizar essas pessoas para que atuem ao lado do Poder Judiciário, para garantir que o acesso à justiça esteja sendo concedido em atenção a todas essas peculiaridades linguísticas e socioculturais. Doutora, pegando o gancho aqui das peculiaridades socioculturais, essa parceria ela vai ajudar também não só na barreira da língua, né, como nos laudos, nas questões antropológicas. O que isso significa? Qual vai ser a atuação específica? Em que casos isso é levado em consideração? No estado do Amazonas, nós ainda temos algumas comunidades que nós chamamos de comunidades de recente contato. Então, é muito importante que a gente tenha a oportunidade de realizar, por exemplo, uma perícia antropológica. E também fazer essa ponte de interpretação, porque quando a gente está falando tanto da perícia antropológica como da questão dos intérpretes, nós não estamos falando de uma simples tradução de palavras e expressões. Nós estamos falando também em uma questão de interpretação contextual. É preciso que fique claro o contexto em que ocorreu determinada situação em uma comunidade e o contexto em que ela está sendo tratada no âmbito do Poder Judiciário. E para isso a gente conta com os intérpretes e para isso a gente conta também com a perícia antropológica. Essa perícia ela é de fundamental importância, principalmente em situações que ocorrem no interior dessas comunidades em que residem as populações tradicionais e também em outras situações que, apesar de não ocorrerem no interior dessas comunidades, tem povos tradicionais ou povos de recente contato também envolvidos. E aí a perícia pode se fazer necessária ou não. Se fazendo necessária, é importante que nós tenhamos profissionais que sejam treinados para atuar naquela situação e também para que possam auxiliar o Poder Judiciário. E um destaque que foi
essa parceria da UFAM nos levou a fazer, é porque a UFAM também já tem polos de atuação no interior do estado do Amazonas. Então, isso facilita muito até o contato de maneira presencial, considerando que nós ainda temos uma dificuldade com a questão do serviço de internet, que não é tão bom em todo o estado do Amazonas, principalmente nas áreas mais remotas do interior. Então, essa parceria faz com que esses profissionais possam atuar junto com o Poder Judiciário também de maneira presencial e presencialmente também nas comunidades tradicionais, que é o nosso maior objetivo. Doutora, rapidinho, que o nosso tempo já terminou. Começa quando esse atendimento já com os profissionais capacitados? Qual é a previsão? A previsão é que se inicie esse ano ainda. Nós estamos iniciando o credenciamento e por volta de 30 a 40 dias nós já queremos iniciar no âmbito processual. Perfeito, então. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Parabéns pela iniciativa de vocês, viu? Boa tarde. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Boa tarde. Veja a seguir no próximo bloco, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral se reúne com representantes de plataformas digitais. Na pauta, o enfrentamento à desinformação no segundo turno das eleições. Daqui a pouquinho volto já. A história das urnas eletrônicas se confunde com a própria história da Justiça Eleitoral, tendo em vista que a previsão da criação das urnas já se dava no Código Eleitoral de 1932. E as urnas foram efetivamente desenvolvidas em 1996 num projeto que contou com a participação de importantes segmentos da sociedade brasileira, inclusive de oficiais das Forças Armadas. E o resultado desse projeto foi um equipamento moderno, com mais de 30 camadas de proteção e que é capaz, portanto, de garantir a certeza e o sigilo do voto do eleitor brasileiro. Em reunião com plataformas digitais, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, pediu mais celeridade no enfrentamento à desinformação no segundo turno das eleições 2022. Vamos direto ao TSE agora falar ao vivo com a repórter Mariana Fabre, que traz os detalhes para a gente. Olá, Mariana, muito boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde a todos. Terminou agora há pouco a reunião aqui na sede do TSE. O presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, reforçou a necessidade de uma resposta ágil das plataformas em relação aos alertas de desinformação enviados pelo TSE, além de um monitoramento mais eficaz por parte das plataformas. Para isso, um novo procedimento será adotado pelo TSE. Novas publicações contendo informações que já foram consideradas falsas pelo tribunal serão também declaradas judicialmente falsas, para que os links com os conteúdos sejam enviados de forma mais rápida às plataformas, através aí do sistema de alerta. A mudança ainda será publicada em resolução. No encontro, representantes da Meta, Twitter, TikTok, Quai, LinkedIn, Google e YouTube reforçaram o empenho voltado para as eleições brasileiras no cumprimento das ações da Justiça Nacional, da Justiça Brasileira, seja na remoção ou rotulação do conteúdo com informações falsas. E a gente lembra também, Rafaela, que o TSE tem uma ferramenta para que os usuários de redes sociais possam fazer denúncias. É o Sistema de Alerta de Desinformação, que pode ser acessado no site do TSE. E para explicar como é que vai funcionar esse serviço, uma série de lives será promovida a partir de amanhã nos perfis oficiais do TSE em cada uma das plataformas. Será uma live por dia em cada plataforma. Eu volto com você, Rafaela. Ok, muito obrigada. Muito obrigada pelas informações mais uma vez. Boa tarde. Tchau, tchau, Mariana. O Tribunal Superior Eleitoral deve auxiliar o Ministério Público no enfrentamento ao assédio eleitoral nestas eleições. Já foram registradas até aqui mais de 400 denúncias. O encontro reuniu o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, e outros ministros da Corte Eleitoral, Carmen Lúcia, Benedito Gonçalves, Carlos Rorbá e Sérgio Banhos, além do vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gone Branco, e do procurador-geral do Trabalho, José de Lima Ramos Pereira. Eles concluíram que é necessária a atuação conjunta da Justiça Eleitoral e do Ministério Público
com trocas de informações e inteligência no enfrentamento ao assédio eleitoral. O assédio eleitoral é a situação em que o empregador tenta coagir o funcionário a votar ou a deixar de votar em um determinado candidato. Os representantes do Ministério Público Eleitoral e do Ministério Público do Trabalho informaram o registro de mais de 430 solicitações sobre o tema até o momento. O Procurador-Geral do Trabalho ressaltou medidas práticas a serem adotadas no combate ao assédio eleitoral. A reunião foi muito proveitosa, a ideia é de articulação mesmo, dialogar as instituições que estão envolvidas. A temática é preocupante, né? Até mesmo porque houve um aumento em relação a 2018. A primeira medida prática é você dar ciência, como vocês estão fazendo com a mídia, dar ciência que isso é errado. Dar ciência que não é comum o empregador utilizar do seu poder diretivo para forçar o empregado a votar em alguém, independente de quem seja o candidato. O Ministério Público do Trabalho não está investigando o candidato, investiga quem? Os empresários que estão utilizando o seu poder para favorecer ou beneficiar ou prejudicar um candidato. Segundo, você ter condições de notificar o empregador, o procurador, a procuradora do trabalho, façam a notificação, e ouvem o empregador e propõem o termo de ajuste de conduta. Quando não aceito, a juização civil pública e a Justiça do Trabalho vem dando liminares para que cessando essa prática. E também o pagamento de dano moral coletivo e de dano moral individual. Durante a sessão plenária desta terça-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, ressaltou que a liberdade de escolha de cada cidadão deve ser preservada. Nós temos que banir esse absurdo que é o assédio moral. O eleitor tem que ter liberdade na hora do voto, liberdade no momento do voto. O combate à desinformação, ele é completado com combate ao assédio moral, para que o eleitor possa, o eleitor, a eleitora possa, com a sua consciência, analisando as propostas que foram feitas e vêm sendo feitas, possa escolher o melhor candidato, sem qualquer interferência ilícita. O Tribunal Superior do Trabalho lançou o livro Mulheres na Justiça do Trabalho, 80 anos em perspectiva. A publicação é fruto de estudos sobre gênero nos tribunais regionais do trabalho e foi idealizada pelo Observatório Excelências Femininas, uma iniciativa do TST. A edição contém 23 artigos e traz importantes reflexões sobre gênero e raça no Poder Judiciário Trabalhista. Os textos foram escritos exclusivamente por mulheres. Ele, de certa forma, foi muito mais prazeroso do que trabalhoso. Ele reflete uma junção de projeto com várias mulheres comprometidas, engajadas, conscientes da responsabilidade que esse patamar profissional traz em relação a devolver para a sociedade um retorno de visibilidade e, ao mesmo tempo, de espelhamento. A obra foi idealizada pelo Observatório Excelências Femininas, uma iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho. O grupo, instituído em março deste ano, promove o debate institucional sobre a participação feminina na Justiça do Trabalho e propõe reflexões sobre o reconhecimento profissional das magistradas. Foi desafiador, porque era um tempo muito curto que nós nos dispusemos a fazer isso, mas conseguimos reunir 37 mulheres maravilhosas que contribuíram para essa obra, sob a coordenação absoluta da ministra Morgana, que colocou todo mundo para trabalhar e que deu super certo. Eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa é de dados, sabe? Então, assim, a pesquisa sobre a trajetória e a presença das mulheres, ela é muito importante. Então, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente fez, a ministra Morgana fez questão de fazer, foi trazer dados, porque sem dados a gente não tem um bom diagnóstico, não tem uma política pública consistente. Segundo dados levantados para o livro, hoje as mulheres representam 49% do quadro da magistratura do trabalho de primeiro grau. Em segundo grau, esse percentual cai para 41%. Diante disso, o Observatório é responsável também por propor ações concretas em prol da equidade de gênero na Justiça do Trabalho. Isso passa pelo associativismo, os cargos também de líderes associativas, nós fazemos essa formação das líderes e também o incentivo para que as mulheres concorram às listas de promoção, aos tribunais, né, para que cheguem, para que consigam efetivamente chegar. E nas próprias administrações dos tribunais, que também não basta ser desembargadora ou ministra, elas têm também que estar inseridas nas comissões, nos cargos diretivos. Então há
toda uma conscientização e um movimento também de incentivo às mulheres. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho destacou o desempenho das 6 ministras que hoje atuam na Corte. Para ele, o desafio de tornar a justiça trabalhista cada vez mais equânime deve ser tratado com prioridade. O Tribunal Superior do Trabalho sempre foi vanguardista e precisa, sem dúvida, avançar. A magistratura trabalhista hoje é praticamente 50% feminina no primeiro grau, onde o recrutamento se dá por concurso público, exclusivamente em razão do mérito. Já quando passamos as promoções para os tribunais regionais do trabalho e para o Tribunal Superior do Trabalho, onde entra a formação de listas, infelizmente ainda há obstáculos, sobretudo o critério de afinidade, de amizade e uma barreira, por assim dizer, invisível que limita a atuação feminina na nossa magistratura. Mas com certeza esses obstáculos serão vencidos, essas barreiras serão quebradas e nós alcançaremos num futuro, eu espero que próximo, a efetiva equidade de gênero na justiça do trabalho. Por hoje é só. Até amanhã. Tchau, tchau.